Pai universal, fonte infinita de amor, verdade e bondade, nós te louvamos e te entregamos nossas vidas e a nossa vontade, pois reconhecemos que és o Criador soberano e amoroso de todo o universo. Em ti está a origem de todas as coisas, e para ti todas as criaturas aspiram retornar. Pai, agradecemos pela dádiva da vida e pela presença do teu Espírito, o ajustador do pensamento, em cada mente humana. Esse fragmento divino que colocastes no coração de cada um dos teus filhos é o vínculo sagrado que nos guia de volta a ti, que nos inspira a buscar a tua face e a viver conforme a tua vontade. Agradecemos pelo planeta Urântia, repleto de vida e de beleza, idealizado com tanto amor e cuidado. Que todos os homens e mulheres reconheçam a tua criação e se tornem guardiões fiéis desse mundo, refletindo o teu amor em suas ações. Agradecemos pela tua orientação ao longo das eras, por todos aqueles que vieram antes e que, ao buscar a verdade, prepararam o caminho para as gerações de hoje. Somos gratos por todos aqueles que, em sinceridade e fé, buscam fazer a tua vontade, revelando o amor do Pai e a fraternidade dos homens. Pai eterno, que o teu reino se manifeste nos corações dos teus filhos e que todos venham a conhecer a alegria de serem membros da tua família universal. Que a paz que vem de saber que somos teus filhos amados floresça em cada alma e que o amor pelo próximo seja a marca do teu reino na terra. Concede-nos a sabedoria para viver a tua verdade, a coragem para servir com compaixão e a graça para perdoar e amar como tu amas. Que possamos ser instrumentos da tua paz e luz, conduzindo todos aqueles que encontramos a uma compreensão mais profunda da tua bondade e da tua paternidade. Que a tua vontade seja feita aqui e em todos os lugares, agora e para sempre. Amém. Você está mudo. Amém. Muito obrigado, Chuchu. Agora acho que já não estou mais mudo, né? Então tá. Então, nós vamos hoje continuar a leitura daquele texto onde Jesus está falando do reino de Deus. Então, hoje vamos ver um pouco mais disso. E acho que hoje tem coisas interessantes. Sempre tem, né, no documento dos reveladores e falando de Jesus. Então, vamos lá. Alguém quer nos ajudar com a leitura aqui do item 4, os ensinamentos de Jesus sobre o reino? Eu posso. Muito obrigado, Sandra. Vamos lá, então. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino. Jesus nunca deu uma definição precisa do reino. Em certo momento, ele discorreria sobre uma característica do reino, e em outra hora, ele falaria sobre um aspecto diferente da irmandade do reino de Deus nos corações dos homens. No discurso do sermão dessa tarde de sábado, Jesus destacou nada mais do que 5 fases ou épocas do reino que são: 1. A experiência pessoal interior da vida espiritual, na amizade do crente individual com Deus, o Pai. A irmandade crescente dos crentes na palavra de Deus, os aspectos sociais da moral mais elevada e da ética viva, resultantes do reino da proeminência do Espírito de Deus nos corações dos crentes individuais. 3.
a irmandade supramortal dos seres espirituais invisíveis que prevalece na terra e nos céus, o reino supra-humano de Deus. 4. A perspectiva de uma realização mais integral da vontade de Deus, o avanço para alvorecer de uma nova ordem social em consequência de um vivenciar espiritual mais aperfeiçoado, a próxima era para o homem. 5. O reino na sua plenitude, a idade espiritual futura de luz e a vida na terra. E por isso devemos examinar o ensinamento do Mestre para nos certificarmos a respeito de qual dessas 5 fases pode estar referindo-se quando faz uso do termo reino do céu. Por meio desse processo de modificar gradativamente a vontade do homem e de influenciar desse modo as decisões humanas, Micael e os seus colaboradores também estão gradativa, mas certamente modificando todo o curso de evolução humana sobre vários aspectos, inclusive o social. O mestre, nessa ocasião, colocou ênfase nos 5 pontos seguintes como representantes cardinais dos aspectos do Evangelho do Reino. 1. A predominância do indivíduo. 2. A vontade como fator determinante na experiência humana. 3. A comunhão espiritual com Deus, o Pai. 4. As satisfações supremas do reino amoroso do homem. 5. A transcendência do espiritual sobre o material na personalidade humana. Esse mundo nunca experimentou seriamente, nem sincera ou honestamente, essas ideias dinâmicas e esses ideais divinos na doutrina de Jesus sobre o reino do céu. Mas não devíeis ficar desencorajados por causa do progresso aparentemente lento da ideia do reino em Urântia. Lembrai-vos de que a ordem da evolução progressiva está sujeita a mudanças periódicas súbitas e inesperadas, tanto no mundo material quanto no espiritual. Assim, pois, a auto-outorga de Jesus como Filho encarnado foi um acontecimento estranho e inesperado na vida espiritual do mundo. E também não devíeis, ao procurardes pela manifestação do reino durante esta idade atual, cometer o erro fatal de deixar de efetivar o estabelecimento dele dentro das vossas próprias almas. Conquanto Jesus haja feito referência a uma fase futura do reino e tenha sugerido em inúmeras ocasiões que esse acontecimento poderia surgir como uma parte de uma crise mundial, e embora ele tenha prometido de modo muito seguro em várias ocasiões retornar em alguma época, a Urântia deveria ficar registrado que ele nunca condicionou uma dessas ideias necessariamente à outra. Ele prometeu uma nova revelação do reino na Terra, para alguma época futura. E também prometeu voltar a esse mundo pessoalmente em alguma época, mas não disse que esses 2 acontecimentos eram sinônimos. De tudo que sabemos, essas promessas podem ou não referir-se ao mesmo evento. Os seus apóstolos e discípulos, com toda certeza, estabeleceram um vínculo entre esses 2 ensinamentos. Quando o reino não se materializou como eles esperavam, então, ao relembrarem-se do ensinamento do Mestre a respeito de um reino futuro, lembrando-se da sua promessa de vir novamente, eles precipitaram-se na conclusão de que essas promessas referiam-se a um evento idêntico. E por isso, eles viveram na esperança de uma segunda vinda imediata dele, para estabelecer o reino na sua plenitude em poder e glória. Assim, as gerações sucessivas de crentes viveram na terra, alimentando também essa mesma esperança inspiradora, porém decepcionante. Obrigado, Sandra. Boa noite a todos, que não tinha cumprimentado ainda.
Boa Sejam noite. todos muito bem-vindos. Estamos, então, continuando o nosso estudo aqui sobre o reino de Deus, né? Alguém quer comentar um pouco a leitura que a Sandra acabou de fazer para a gente, que é bastante interessante essa leitura? Me chamou a atenção a parte ali que ele fala que uma nova revelação do reino de Deus viria em uma época futura, né? Então, pode ser que essa nova revelação, será que é o livro de Urântia? A gente sabe que o livro de Urântia é uma revelação. Não sei se é exatamente essa a que Jesus estava se referindo. E junto com esse comentário, se não me falha a memória, vou colocar de novo aqui na tela, é, é que, conquanto Jesus haja feito uma referência a uma fase futura do reino, e tenha sugerido em inúmeras ocasiões que esse acontecimento poderia surgir como uma parte de uma crise mundial. Então, é, sem dúvida, o livro de Urântia está aí. Por que que ele nos foi entregue neste momento da nossa existência, no nosso planetinha aqui? Será que essa revelação está coincidindo com esse possível evento mundial que Jesus está se referindo aí? Na verdade, nenhum de nós tem como saber, exceto pelo fato de que o livro de Urântia se auto-intitula a Quinta Revelação de Época. Talvez pudessem vir outras revelações depois do livro de Urântia. Mas, para mim, esses dois pontos são é, convergentes. Eu acho que a revelação ela aparece num momento em que o mundo vai precisar dela, né? Deixar a Lilian falar aqui, Lilian. Então, eu recordei que quando a revelação estava sendo feita, a guerra estava acontecendo, a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra logo depois, depois que eles finalizaram, em 1935, ainda teve um tempo, né? Não sei porque que demorou tanto, né, para eles publicarem e acho que é por causa foi em 35, a guerra foi em 42, se não me engano, a segunda, né? Não sei se eles deixaram passar esse momento da guerra, acho que foi isso, né? Parece que na história diz que é isso. E daí publicaram. Então, a esperança é que esse momento de crise foram essas duas guerras mundiais, que ainda, e essas ideias, né? Essas ideias políticas que fomentaram a guerra ainda estão em disputa no mundo. Mas, apesar disso, é, a revelação, eles publicaram a revelação porque ela deve ser o farol, né? Para que se resolva essa questão. Porque apesar de estar assim meio. Tá todo mundo falando, pode ser que a terceira guerra, e tem gente que diz que vem a terceira guerra e tal.
mas a gente acha que não vai acontecer, né? Se bem que muitas guerras estão acontecendo, mas os Estados Unidos não se envolveu ainda, que quando os Estados Unidos se envolve, daí o negócio fica mais como uma terceira guerra, né? É isso. Mas acredito que não vai acontecer. Bom, Lídia. Oi, Sussu. Além da Primeira e da Segunda Guerra, acho que Norton, se eu não me engano, falou que esperasse que ele daria um aviso de quando deveria ser publicado o livro. E aí ele ficou ausente, não lembro, acho que 10 anos, não lembro quanto tempo. E quando ele voltou para se manifestar, ele falou: Eu estive envolvido para tentar impedir, para impedir, né, na verdade, que a Terceira Guerra acontecesse. Então, eu acho assim, o livro de Urântia, ele veio numa época, teoricamente, duas guerras que realmente aconteceram e uma possível que foi estancada pelos seres celestiais. Então, aquele realmente era um momento bastante tumultuado, né? E perigoso, eu acho. Na minha opinião, é isso que eles estavam tentando falar. Ok. Obrigado, Sussu. Então, de fato, o mundo viveu essas duas guerras aí. O livro de Urântia está aí, se apresenta como uma revelação. E, além disso, tem uma sequência de avisos dos próprios reveladores, dizendo que o mundo está próximo a viver uma nova experiência e que essa nova experiência é que vai precisar de acolher essa revelação, que pode ser o livro de Urântia, para poder superar as dificuldades que vão aparecer. Mas antes da gente continuar sobre essa ideia, que é uma ideia importante, eu acho que nós devíamos aqui falar um pouquinho de como Jesus falou, né, das fases, 5 fases que o ser humano ou que a humanidade experiencia com o reino de Deus, né? E aí ele fala na primeira fase da experiência interior da vida espiritual na amizade do crente individual com Deus, o Pai. Ou seja, eu entendo que eles estão, que Jesus está falando aqui, que o ponto número 1 dessa fase de entrada no reino de Deus, ponto por onde começa tudo, é justamente nessa experiência pessoal que cada um de nós pode ter com o nosso Pai. Sentir o nosso Pai verdadeiramente no nosso coração, na nossa vida, na nossa existência, perceber a existência desse Pai e reconhecer esse Pai, né? Daí, segundo ponto seria a irmandade crescente dos crentes na palavra de Deus. São os aspectos sociais da moral mais elevada, da ética viva, resultante do reino, na predominância do Espírito de Deus nos corações dos crentes. Então, a gente tem uma série de regras morais, sociais, e nós já falamos disso outras vezes, né? Quanto que essas regras morais, sociais, éticas, combinam com a vontade de Deus, né? Todas elas refletem a vontade de Deus. Então, eu acho que aqui eles estão falando dessa irmandade crescente dos crentes,
é no sentido de um despertar de todas as pessoas para essa irmandade, né, para fazer com que a gente consiga desenvolver e aplicar esses ensinamentos do reino de Jesus por meio dessa irmandade, né? Aí fala da irmandade supramortal dos seres espirituais invisíveis que prevalece na terra e nos céus, que é o reino supra-humano de Deus. Então, aqui estou entendendo que é justamente essa irmandade que existe entre todos os seres supramortais que estão aí nos ajudando para nos levar até a presença do nosso Pai e fazer com que a gente possa desenvolver essa percepção espiritual. Pois ele fala da perspectiva de uma realização mais integral da vontade de Deus, que é uma consequência de tudo isso, né? Com o avanço para favorecer de uma nova ordem social. Então, quando a gente tiver evoluído o bastante, primeiro individualmente, depois como irmandade, né? E tivermos conseguido estabelecer essa conexão com os nossos seres espirituais invisíveis, essa irmandade supramortal, com certeza o nosso mundo vai mudar. E aí sim nós vamos estar entrando na reta final para chegar na plenitude da idade espiritual de luz e vida. O que é interessante aqui é que esse alcance da luz e vida, que é uma meta que deveria nos dizer respeito a todos nós, não é, na verdade, necessário que ela aconteça para que cada um de nós possa chegar a alcançar o nosso Pai universal. Então, sim, é importante a gente ter o nosso desenvolvimento individual para daí poder, claro, chegar até a presença do nosso Pai. E nesse trajeto, nesse caminho, nessa luta, a gente contribuir da melhor maneira possível para que toda a humanidade possa alcançar luz e vida. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso daí. Mas o ponto importante, eu acho que é justamente essa experiência individual que cada um de nós deve viver para descobrir o nosso Pai, descobrir Deus dentro de nós, né? Diga lá, Balma. Primeiro sou eu, Lúcia, depois o Balma. É Então porque vai. logo em seguida dessas cinco fases que você falou, aí vem o quê? E por isso devemos sempre examinar o ensinamento do Mestre para nos certificarmos a respeito de qual dessas cinco fases pode estar referindo-se quando faz uso do termo reino de Deus. Aí eu faço a pergunta. Para mim seria o item número 1. Sim. Não sei se eu estou errado ou não, sabe? Então, É uma coisa mais interior, sabe? Assim, o reino está dentro de nós, segundo eu entendo, certo? Que é interior, individual. Então, assim, é como se fosse o número 1. Eu responderia assim, se fosse um teste. então você responderia certo, Lúcia, porque de fato, individualmente para cada um de nós, o reino de Deus está dentro de nós, né? É a nossa relação com o nosso Pai, nosso entendimento com o nosso Pai. E esse reino, ele vai se propagando, né, em nós e nos nossos semelhantes.
E algum dia nós vamos chegar no item 5 ali, que é alcançar luz e vida, Isso. né? Então é por isso que é importante o trabalho individual de cada um para tentar melhorar as coisas no mundo. É por isso que nós temos uma obrigação de tentar fazer com que os nossos irmãos possam também descobrir o Pai, se encontrar no reino de Deus e, a partir daí, então, ser um fator multiplicador que possa fazer com que a humanidade toda possa chegar nesse ponto, né? Bom, Palma, Palma, você vai falar alguma coisa ou a Lúcia ainda tem para falar? Não sei. não mais. Não Eu mais, vou ok. fazer um comentário. Nessa linha aí que a Lúcia começou, é que a gente percebe aqui no primeiro item até o quinto, primeiro destaque é essa experiência pessoal interior, né? E nós temos muita dificuldade de compreender essa dinâmica interior, de ter expertise em lidar com a mente, com essas energias que estão dentro da gente. E é evidente que Jesus, no ensinamento dele, ao longo desse livro inteiro, inclusive, né, quando fala a exceção das áreas assim, mais técnicas, mais históricas e técnicas, tipo parte geológica, cosmológica e tal, mas quando trata de salvação humana, aí é tudo dentro, né? O livro remete o homem para dentro dele, porque a ambiência da luta dele é no interior dele, né? É no interior dele que ele vai se aperfeiçoar, né? Que os níveis morais dele vai ficar cada vez mais evoluído, né? Mais crescido, mais sintonizado com a filosofia cósmica, né? Do amor, do respeito ao outro, respeito a si mesmo, da sua própria grandeza, né? Da obra do Pai. Então, a experiência pessoal interior da vida espiritual, da amizade do crente individual com Deus, o Pai. E esse Deus, o Pai, é o Deus que está dentro do indivíduo, né? É o ajustador dele. E esse ajustador, o homem não pode acessar ele, não. Ele deve. Essa é a rota dele. A rota dele é cada vez mais compreender e sincronizar as seus valores e as suas visões com a visão interior do Pai dentro dele. Está tudo dentro, né? Mas esse crescimento pessoal, individual, ele vai levar, obviamente, a um efeito social, que é o que ele descreve tão sintética e tão brilhantemente nos itens posteriores, né? Proporção que a irmandade cresce entre os crentes e a visão cósmica da criação e até de si mesmo, então isso tem uma influência no onde você vai conviver, né? Isso vai se multiplicando. Por isso você tem uma ideia da dimensão e do tempo necessário para nós chegarmos à luz e vida. Vão ser muitos milhares de anos ainda, né? Na minha compreensão. Então, além do mais, ele fala do reino de Deus, além de ser um fato interior, principalmente, aí ele fala da irmandade supramortal, né? São os outros seres que foram criados nas instâncias ou de origem perfeita, ou do superuniverso, ou do universo local, né? E esses seres estão lá para ajudar também, né? Então, esses seres formam também o reino de Deus. E eu acho que a religião levou a gente sempre para encontrar o reino de Deus fora, depois da morte, né? Como se lá tivesse uma ambiência sagrada, e realmente tem, mas não é lá o fato principal. O fato principal é o seu trabalho interior para que você consiga ter sincronia
com esses níveis mais perfeitos do cosmos, onde você vai ter que atravessar até chegar nos padrões do paraíso. Então, os 5 itens, eles fazem referência a isso, né? Ele começa dizendo que a experiência é pessoal interior e depois mostra a consequência social desse trabalho, né? E é inevitável. Leva muito tempo, mas é inevitável. Mas aí, um pouco mais na frente, eu queria lembrar que isso aqui Jesus fala assim com uma fala com uma firmeza muito grande. Este mundo nunca experimentou seriamente, nem sincera ou honestamente, essas ideias dinâmicas e esses ideais divinos da doutrina de Jesus sobre o reino do céu. É uma coisa muito forte, do meu ponto de vista. Uma crítica, assim, muito profunda, porque nós não temos nem vivência com o nosso mundo interior. Nós nem compreendemos essa. E mais do que isso, como nós fomos lançados sempre para fora, então a nosso raciocínio, a nossa mente sempre nos leva para fora, né? É sempre atrás de encontrar as razões históricas dessas observações que ele fala. Ele é todo tempo falando no interior e a gente sempre relevando os aspectos exteriores, né? Históricos. Então, essa aqui mais na frente, essa crítica aqui é uma crítica muito forte a nós, né? Nós devemos absorver com toda a humildade para que a gente possa realmente nos desenvolver. Mas ele diz aqui, ó, mas não precisa desencorajar, né? O negócio é difícil, mas é possível. Mas aqui logo na frente ele também fala, que é onde eu quero encerrar a minha fala. Aí ele diz ainda, e também não devíeis. Olha como ele é enfático, né? E também não devíeis, ao procurardes pela manifestação do reino, durante essa idade atual, cometer o erro fatal. Os termos, os termos a gente às vezes pensa que é exagerado, mas não é não. Cometer o erro fatal de deixar de efetivar o estabelecimento dele reino, dentro das vossas próprias almas. Se for mais claro que isso é impossível. É porque a gente é roceiro mesmo para aprender. Mas é claro demais. Rapaz, Jesus não deixou nada por dizer, não. A gente tem que mergulhar mesmo e encarar essa realidade da palavra dele e entregar a ele, ao nosso Pai dentro da gente, o caminho. E aí vem outros elementos do aprendizado, né, que é muito interessante, é que como a gente é muito identificado com o exterior, mas a proporção que você avança dentro, mesmo a parte exterior, se revela, né? Na verdade, nós estamos caminhando entre uma ambiência mágica, né? De tão espetacular que é essa criação. Mas era isso que eu queria comentar. Obrigado. Muito obrigado, Palmer. Você comentou alguns pontos importantes aí. Vou deixar o Aélio falar, depois, se for o caso, voltamos aqui. Diga lá, Aélio. Eu gostei muito da fala. Boa noite a todos, do Bauman. Eu, na verdade, tinha destacado o verso 14, que o Bauman tão bem recuperou e tão bem comentou. Mas eu queria que pusesse na tela, por favor, o 16, que é o último desse tópico. Olha lá, Aélio. Eu estou colocando o 16 porque eu tenho identificação com os apóstolos e discípulos com relação ao que está escrito no 16. Os seus apóstolos e discípulos, com toda certeza,
estabelecer um vínculo entre os dois ensinamentos. Quando o reino não se materializou, e aí ele provavelmente tá querendo dizer o reino físico, não propriamente o reino espiritual, já que falou em materializou, então está falando de matéria, como eles esperavam. Então, ao relembrarem-se do ensinamento do Mestre a respeito de um reino futuro, e relembrando-se da sua promessa de vir novamente, de novo, está dando ênfase ao reino material, com súditos, com governante, com soberano, e esse soberano seria o próprio Jesus, que estaria à frente desse reino. Então, a ideia que aqueles discípulos tinham não é muito diferente da minha, por muito tempo, e de muitos que eu conheço, que tiveram uma formação cristã, que frequentaram as igrejas evolucionárias, e mesmo aqui no movimento urantiano, nós já tivemos vários debates relacionados ao reino do céu, e os debates variam um pouco, mudam nas palavras, mas na ênfase é a mesma. O reino é mais geografia, é uma questão de geografia. Nós chegamos até a falar aqui se o reino do céu ia ser para o planeta, se o reino do céu ia ser para o sistema, se o reino do céu ia ser para o universo local, se ia ser para... Enfim, geografia, geografia. Além da questão geográfica, tem a questão da temporalidade. Quer dizer, o reino do céu é para agora, é para depois, é para o futuro, como é que é isso? E tem uma outra questão também, eu só estou colocando aqui, sem emitir um juízo de valor, mas apenas para reflexão. Tem uma outra questão, além da temporalidade, a questão da geografia, que se discute muito aqui, né? O individual e o coletivo. Quando se fala em luz e vida, você está falando de luz e vida para o planeta. Aí, quando você começa a falar em algumas variáveis que estão lá no começo do tópico, do capítulo, aí a questão está mais individual. Mais individual. E aí você mistura o planeta com o indivíduo, e o indivíduo tem aí uma existência fugaz, aí, considerando o tempo da eternidade, é fugaz, 100 anos, menos. Ou seja, essa conversa aí vai fazer 2000 anos que Jesus morreu, não vai demorar muito, mais uns anos, aí já faz 2000 anos. E a gente continua, a exemplo do 16, dos apóstolos e discípulos, fazendo uma confusão danada. Uma confusão danada. Mesmo no movimento urantiano, quando a gente trata de reino do céu. A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, mas está lá a geografia, está lá todas essas coisas que eu acabei de dizer. Como eu disse, eu não ia fazer juízo de valor e não vou. É apenas uma reflexão. Grato. Você mencionou alguns aspectos interessantes aí, meu querido Aélio. Eu acho que quando você fala de questão de geografia, é uma confusão que as pessoas fazem, do meu ponto de vista, desnecessariamente. Porque, assim, Jesus é muito claro no que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, o primeiro ponto para você entrar no reino de Deus é você fazer a sua conexão interior com seu Pai. Então, não importa se você está no berçário, está na maternidade, está em São Paulo, no Rio, no planeta Terra, ou está nas Morôncias, ou onde você está, estou falando aqui de geografia, qualquer lugar que você tiver, se você fez a sua conexão com Deus, a conexão está feita. Jesus não falou, olha, você tem que estar no Brasil para fazer essa conexão, ou tem que estar no planeta Terra. Ele falou, olha, a conexão é o primeiro passo para o reino de Deus, é essa experiência interna, individual, que pode acontecer com cada indivíduo em momentos diferentes.
da sua vida aqui na Terra, da sua vida moroncial, seja lá onde for. Depois, Jesus fala assim do coletivo, porque é uma consequência natural. E esse coletivo, o ponto 2 que ele está falando lá, do meu ponto de vista, ele está falando justamente enquanto nós estamos nesse mundo físico. Ou seja, à medida que nós reconhecemos a irmandade dos homens e nos dispomos a servir aos homens, nós estamos já colocando o reino de Deus em ação aqui na Terra mesmo, ou no planeta onde os humanos estiverem fazendo isso. Mas nada impede que isso seja feito depois também. Mas, aqui voltando para essa questão da geografia, quando é curioso, porque, primeiro, no item 1 e no item 2, Jesus fala inicialmente do estabelecimento do reino no interior do indivíduo. É uma questão pessoal. Sem que isso aconteça, esse indivíduo pode estar onde ele quiser, não está no reino. Ele tem que fazer essa conexão pessoal. Depois ele fala da irmandade dos homens, que é aqui na Terra, ou em qualquer outro lugar depois da Terra, mas principalmente aqui na Terra. Então Jesus fala: olha, o reino de Deus está no indivíduo e está na comunidade, se a comunidade quiser. Aí ele fala que esse reino de Deus, independente da vontade do homem, daquilo que o homem possa fazer para ele mesmo e para o planeta onde ele está, existe um reino de Deus, uma irmandade espiritual de todos os seres que nos assistem. Essa irmandade está estabelecida e eles estão no reino de Deus. E não depende da ação de nenhum de nós para que esse reino, nesse meio espiritual, esteja estabelecido, né? Então, daí sim, depois vem de novo a questão lá da geografia e todo aquele negócio. O propósito da existência do reino de Deus é que todos nós, o planeta, o universo, o sistema, a constelação, o superuniverso, tudo, em algum dia chega em luz e vida. Esse é o propósito. Mas não quer dizer que para um indivíduo estar no reino de Deus, isso já precisa acontecer imediatamente. Assim como pode um planeta chegar em luz e vida e muitos outros não. Então, esse planeta já está em luz e vida, não tem nada que impede isso daí. Os reveladores falam que isso é perfeitamente possível. Então, eu não encaro que seja uma questão de geografia, apesar de a Hélio já ter levantado essas questões em outros momentos. Para mim é muito simples, essa é uma questão espiritual e ela pode acontecer em qualquer situação, e na terra, nas monôncias, e daí para fora. E o reino de Deus o reino de Deus é tudo, não é um pedacinho. Eu participo dele como um pedacinho, como um membro desse reino. Mas quando eu entro nesse reino, eu estou integrado nesse todo. Eu faço parte desse universo, desse. Então, quem está fora é quem não chegou lá ainda, né? Quem já chegou já está ali, né? Não importa se está aqui, está nas Morôncias, está na constelação, está no Salvington, está no superuniverso, Avona, onde está. Quem alcançou o reino, no momento em que alcançou, alcançou. Não depende de ninguém mais, é só do indivíduo, né? Anyway, Roberto, você queria falar? Desculpe, eu aqui me arvorei aqui em falar dessa questão da geografia, mas
Diga lá, Roberto, por favor, me desculpe. Olha, eu vou dizer com outras palavras o que você disse, o que a Ci escreveu aí no chat, que o reino de Deus, ele é uma relação interior entre a nossa pessoa e a pessoa de Deus, e ele transcende o tempo e o espaço. O nosso corpo material, ele está limitado no espaço durante um tempo finito. Agora, a personalidade, ela pode transcender o tempo. A mente pode transcender o espaço. Então, Deus é uma pessoa que existe na eternidade, na infinitude. E é muito interessante compreender isso. Tem uma passagem do livro de Urântia que fala do tempo da mente, do tempo do espírito e do tempo da personalidade. O tempo da mente tem a ver com a sequência e os movimentos dos objetos físicos. Aí ele fala, mas o tempo do espírito tem a ver com a aproximação de Deus. E Deus existe na eternidade. Então, eu acho muito esclarecedor lembrar que Deus é uma pessoa na eternidade, na infinitude, e que a relação com a pessoa dele, a realidade espiritual e a mente divina transcende o tempo e o espaço. Se a gente tiver isso claro, a gente não confunde o corpo material limitado no espaço e finito no tempo com a realidade da personalidade do espírito. Muito bem lembrado, Roberto. Muito bem. Um outro comentário aí, pessoal? Eu só vou destacar aqui aquilo que o mestre colocou ênfase nos 5 pontos seguintes como representantes cardinais de aspectos do Evangelho do Reino. Primeiro, a predominância do indivíduo. Meio repetitivo, né? Porque já estava lá no anterior. E depois, a vontade como fator determinante na experiência humana. A comunhão espiritual com Deus, o Pai, as satisfações supremas do serviço amoroso do homem e a transcendência do espiritual sobre o material. Então é isso que Jesus nos chama a atenção aqui, para que a gente faça uma reflexão olhando esse documento, para a gente ver onde é que a gente acha que a gente está nessa escala que Jesus está colocando aí, como que nós, como indivíduo, nos situamos com relação a isso e como que a nossa comunidade, os nossos aspectos sociais, as nossas éticas morais, etc., estão relacionadas com esse espaço. Então, por aí, nós podemos ter uma percepção, se não exata, mas acho que próxima de onde nós estamos com a nossa evolução, né? Em que nível nós poderíamos ter chegado. Então, se eu já conseguir estabelecer uma conexão com o Pai dentro de mim, é o primeiro passo, e depois aceitar e abraçar a todos os semelhantes como meus irmãos, dedicando a eles o serviço de amor, misericórdia, ministração que Jesus nos propôs. Então, como indivíduo, provavelmente eu estou caminhando na direção certa, fiz algum progresso, né? É lógico, não, é difícil a gente saber
quanto que foi essa evolução, mas não é difícil saber que nós estamos caminhando na direção certa. Quando a gente olha para o nosso mundo e vê as coisas que estão acontecendo, a gente pode avaliar, né, qual é o impacto que os ensinamentos de Jesus trouxeram de imediato sobre esta humanidade. Quanto que nós avançamos nessa questão da irmandade dos homens, na ética, na moral, com esse espírito de que os homens, nós somos todos irmãos, né? É só olhar o que está acontecendo no mundo para saber quanto que nós avançamos, né? E como os próprios reveladores aqui nos avisam, vocês não devem ficar desesperados, porque a evolução é lenta mesmo, é demorado, e as coisas nunca acontecem exatamente como a gente quer. Muito bem. Se ninguém tiver um comentário adicional para fazer, eu vou avançar aqui na leitura do nosso documento aqui, o próximo item. Vamos lá, então, já que ninguém se manifestou mais aí. Então, agora nós vamos falar desse item 5 aqui, as ideias posteriores sobre o reino. Alguém quer nos ajudar aqui com esse texto? Eu posso ler. Bom, então vamos lá. 5. As ideias posteriores sobre o reino. Havendo resumido os ensinamentos de Jesus sobre o reino do céu, estamos autorizados a narrar certas ideias que se tornaram vinculadas ao conceito do reino e engajarmos-nos em uma previsão profética do reino tal como poderia evoluir em idade que virá. Durante os primeiros séculos da propaganda cristã, a ideia do reino do céu foi fortemente influenciada pelas noções do idealismo grego, que se espalhavam rapidamente, então, a ideia do natural enquanto sombra do espiritual, do temporal como a sombra do eterno no tempo. Mas os grandes passos que marcaram o transplante dos ensinamentos de Jesus, de um solo judeu para um solo gentil, foram dados quando o Messias do reino tornou-se o redentor da igreja, uma organização religiosa e social que crescia por causa das atividades de Paulo e dos seus sucessores, baseada nos ensinamentos de Jesus, suplementadas pelas ideias de Filo e pelas doutrinas persas do bem e do mal. As ideias e os ideais de Jesus, incorporados aos ensinamentos sobre o reino, o Evangelho, quase deixaram de ser realizados, pois os seus seguidores distorciam progressivamente os seus pronunciamentos. O conceito do reino do Mestre foi notavelmente modificado por duas grandes tendências. Número 1. Os crentes judeus persistiram em considerá-lo como o Messias. Eles acreditavam que Jesus retornaria de fato e muito em breve para estabelecer um reino mundial e mais ou menos material. Número 2, os cristãos gentios começaram muito cedo a aceitar as doutrinas de Paulo, que levavam cada vez mais à crença geral de que Jesus era o redentor dos filhos da igreja, que seria a sucedânea institucional do conceito inicial da irmandade puramente espiritual do reino. A igreja, como a consequência social do reino, teria sido plenamente natural e até mesmo desejável. O mal da igreja não veio da sua existência, mas antes do fato de haver ela suplantado quase completamente o conceito do reino trazido por Jesus. A igreja institucionalizada de Paulo tornou-se uma substituta virtual para o reino do céu proclamado por Jesus. Não duvideis, contudo, esse mesmo reino do céu que o Mestre ensinou, como existindo dentro do coração do crente,
ainda será proclamado a esta igreja cristã e a todas as outras religiões, raças e nações da terra, bem como a todos os indivíduos. O reino, como ensinado por Jesus, o ideal espiritual de retidão do indivíduo e o conceito da divina comunhão do homem com Deus, foi gradualmente engolido pela concepção mística da pessoa de Jesus como um Criador redentor e dirigente espiritual de uma comunidade religiosa socializada. Desse modo, uma igreja formal institucional tornou-se a substituta para a Irmandade do Reino, conduzida individualmente pelo Espírito. A igreja foi um resultado social inevitável e útil da vida de Jesus e de seus ensinamentos. A tragédia consistiu no fato de que essa reação social aos ensinamentos do reino tivesse desalojado e suplantado tão completamente o conceito espiritual do verdadeiro reino, como Jesus ensinou e viveu. O reino para os judeus era a comunidade israelita. Para os gentios, tornou-se a igreja cristã. Para Jesus, o reino era o conjunto daqueles indivíduos que haviam professado sua fé na paternidade de Deus, proclamando assim a sua dedicação a fazer a vontade de Deus de coração, e depois tornando-se membros da Irmandade Espiritual dos homens. O mestre compreendeu integralmente que alguns resultados sociais apareceriam no mundo, em consequência da disseminação do Evangelho do Reino. Contudo, a sua intenção era de que todas essas manifestações sociais desejáveis devessem aparecer como consequências inevitáveis e inconscientes ou frutos naturais dessa experiência interior pessoal dos crentes individuais, em uma comunidade puramente espiritual e na comunhão com o Espírito Divino que reside em todos esses crentes e que os anima. Jesus previu que uma organização social ou igreja sucederia ao progresso do reino espiritual verdadeiro. E por isso é que ele nunca se opôs a que os apóstolos praticassem o rito do batismo de João. Ele ensinou que a alma verdadeiramente amante da verdade, aquela que tem fome e sede de retidão e de Deus, é admitida no reino espiritual pela fé. Ao mesmo tempo, os apóstolos ensinavam que esse crente é admitido dentro da organização social dos discípulos por intermédio do rito exterior do batismo. Quando os seguidores mais próximos de Jesus reconheceram que haviam fracassado parcialmente na realização do ideal de Jesus, do estabelecimento do reino nos corações dos homens, por meio da orientação e do predomínio exercido pelo espírito do crente individual, eles trataram de impedir que o seu ensinamento ficasse totalmente perdido, substituindo o ideal do mestre sobre o reino pela criação gradativa de uma organização social visível, a Igreja Cristã. E ao concretizarem esse programa de substituição, com a finalidade de manter uma coerência e prover um reconhecimento do ensinamento do mestre a respeito do fato do reino, levaram adiante a ideia de estabelecer o reino no futuro. A igreja, não tão logo ficou bem estabelecida, começou a ensinar que, na realidade, o reino iria surgir no apogeu da era cristã, com a segunda vinda de Cristo. Desse modo, o reino transformou-se no conceito de uma era, na ideia de uma visitação futura e no ideal da redenção final dos santos do Altíssimo. Os primeiros cristãos e a maioria dos cristãos posteriores, em geral, perderam de vista a ideia de pai e filho, incorporada ao ensinamento de Jesus sobre o reino, ao substituírem-na pela bem organizada comunidade social da igreja. Em suma, a igreja transformou-se principalmente em uma fraternidade social que efetivamente deslocou e substituiu o conceito e o ideal de Jesus de uma irmandade espiritual. O conceito ideal de Jesus não teve nenhum êxito em impor-se
Mas, sobre a fundação que são a vida e os ensinamentos pessoais do Mestre, Paulo fez a construção de uma sociedade que, suplantando-se pelos conceitos gregos, suplementando-se pelos conceitos gregos e persas da vida eterna, e acrescida da doutrina de Filo sobre o temporal inconstante com o espiritual, se tornou uma das sociedades humanas mais progressivas como jamais existiu em Urântia. O conceito de Jesus ainda está vivo nas religiões avançadas do mundo. A Igreja Cristã de Paulo é a sombra socializada e humanizada daquilo que Jesus tinha intenção de que o reino do céu fosse e do que ainda muito certamente será. Paulo e os seus sucessores, em parte, transferiram as questões da vida eterna do indivíduo para a Igreja. Cristo, assim, transformou-se em um dirigente da Igreja, mais do que o irmão mais velho de cada indivíduo crente na família do reino do Pai no reino. Paulo e os seus contemporâneos aplicaram todas as implicações espirituais da palavra de Jesus a respeito de si próprio e do indivíduo crente, à igreja como um grupo de crentes. E, ao fazer isso, eles deram um golpe mortal no conceito elaborado por Jesus de que o reino divino estaria no coração do crente individual. E assim, durante séculos, a Igreja cristã trabalhou sob uma situação bastante embaraçosa, pois ousou trazer a si os poderes misteriosos e os privilégios do reino. Poderes e privilégios esses que podem ser exercidos e experimentados apenas entre Jesus e os seus irmãos espirituais de crença. E assim torna-se claro que ser um membro da igreja não significa necessariamente estar em comunhão com o reino. Este é espiritual. A igreja é principalmente social. Mais cedo ou mais tarde, um outro João Batista, maior ainda, deverá surgir e proclamar que o reino de Deus está à mão. Querendo com isso referir-se a um retorno ao conceito altamente espiritual de Jesus, o qual proclamou que o reino é a vontade do seu Pai no céu, dominante e transcendente no coração daquele que crê, e fazendo tudo isso sem referir-se de nenhum modo nem à igreja visível na terra, nem à antecipada segunda vinda de Cristo. É necessário que haja um renascimento dos ensinamentos verdadeiros de Jesus, uma reafirmação que desfaça o trabalho dos seus primeiros seguidores, que acabaram criando um sistema sociofilosófico de crença em torno do fato da permanência de Micael na Terra. Em pouco tempo, o ensinamento dessa história sobre Jesus quase suplantou a pregação de Jesus sobre o reino. Assim, uma religião histórica veio substituir o ensinamento no qual Jesus tinha combinado as ideias morais e os ideais espirituais mais elevados do homem com a esperança mais sublime do homem quanto ao futuro, a vida eterna. E essa é a boa nova da palavra sobre o reino. O ensinamento de Jesus possuía muitas facetas diferentes. Por isso, em uns poucos séculos, os estudantes dos registros desses ensinamentos dividiram-se em tantos cultos e seitas. Essa subdivisão lastimável dos crentes cristãos resulta da incapacidade de distinguir nos ensinamentos múltiplos do Mestre a unidade divina de sua incomparável vida. Algum dia, entretanto, aqueles que acreditam verdadeiramente em Jesus não estarão assim divididos espiritualmente nas suas atitudes perante aqueles que não creem. Podemos sempre ter diferenças de compreensão intelectual e de interpretação, e até níveis variados de graus de socialização, mas falta de fraternidade espiritual não apenas é indesculpável, como é repreensível. Não vos equivoqueis. Há nos ensinamentos de Jesus uma natureza eterna, que não permitirá que eles permaneçam infrutíferos
para sempre nos corações dos homens que pensa. O reino, como Jesus o concebeu, fracassou amplamente na terra. No momento presente, uma igreja exterior tomou o seu lugar. Mas devias compreender que essa igreja é apenas um estágio larvar do reino espiritual obstruído. O que tal igreja irá conduzir o reino ao longo dessa era material e até uma dispensação mais espiritual, na qual os ensinamentos do mestre podem desfrutar de uma oportunidade mais plena para desenvolver-se. Assim, a chamada igreja cristã torna-se a crisálida dentro da qual o reino, segundo o conceito de Jesus, está agora adormecido. O reino da Irmandade Divina ainda está vivo e com certeza finalmente irá sair dessa longa submersão, tal uma borboleta que por fim emerge de uma criatura menos atraente como um desdobramento da beleza e fruto de um desenvolvimento metamórfico. Maravilhoso. Muito obrigado, Lilian. Grandes esperanças. Um texto é bastante longo, mas como trata do mesmo assunto, eu achei que era melhor a gente seguir até o final do texto, né? Sim, É basicamente o que os reveladores estão nos contando aqui é de como que os apóstolos, infelizmente, apesar do grande trabalho que eles fizeram, desviaram a atenção sobre a religião cristã, que passou a ser fundamentada numa questão social, né? Numa comunidade, não tanto na ideia do reino de Deus estabelecido por Jesus, que era justamente a ideia que o reino está dentro de cada homem. Esse é o ponto mais importante da pregação de Jesus. Por quê? Porque quando o homem consegue fazer essa conexão interna de encontrar o seu Pai dentro de si, todo o resto é uma consequência. Quando a gente consegue descobrir o nosso Pai dentro de nós, tê-lo sempre ao nosso lado, ah, amando e respeitando esse Pai, recebendo o amor dele, é pouco provável que a gente não consiga ter essa empatia, esse desejo de irmandade com todos os homens, de que todos os homens sejam reconhecidos por eles mesmos como filhos de Deus, né? Se nós tivermos uma discussão aqui sobre quem é filho de Deus e se Deus é o Pai de todos nós, né? E claro, Deus é nosso Pai. Não tem nenhum momento que esteja escrito em algum lugar que tenha uma condicionante que ele diga, não, eu não, desse aqui eu não sou pai, daquele acolá eu sou, etc. Ele é o pai de todo mundo, ele se auto-intitula pai de todo mundo. O problema é nós reconhecermos que nós somos filhos desse pai e aceitá-lo como pai. Então, o problema é nosso, não é dele, né? É, então, essa relação que Jesus se dedicou a trazer para nós o tempo todo, enquanto esteve aqui entre nós, nos lembrando da presença do Pai dentro de nós e insistindo que o reino dos céus estava à mão, porque bastava que nós estabelecêssemos interiormente uma experiência de conviver com o nosso Pai para adentrarmos nesse reino interior.
essa ideia, esse ensinamento, é o que infelizmente se perdeu com o trabalho que foi feito pelos apóstolos, que se deixaram. Não tem nada de errado com eles. Eu acho que Jesus tinha plena consciência de que as coisas que aconteceram iriam acontecer. Em várias passagens ele nos lembra de que a mensagem dele, mais dia menos dia, vai ser abraçada pelo mundo. Não importa o que a igreja faça, não importa quem faça o quê, mas a mensagem dele vai ser abraçada pelo mundo e vai dominar este mundo algum dia. Essa é a confiança de que algum dia nós vamos chegar em luz e vida. Tá? Não tem, não tem a possibilidade disso não acontecer. Então é uma pena que toda essa distorção que foi feita sobre o reino dos céus, porque os apóstolos continuavam com aquela ideia do Messias, de um Salvador, que viria estabelecer um reino de prosperidade e coisa, apesar de Jesus ter incansavelmente explicado que isso era uma coisa espiritual, que não era deste mundo, né? Não teve jeito, os caras não conseguiram se desfazer daquela ideia de um mundo, um reino material. Eles conseguiram fazer um upgrade, né, melhorar a ideia de que esse reino ele seria muito mais santo, muito mais divino, ele seria promoveria a irmandade dos homens, que englobaria todos os homens da terra e todo esse negócio. Mas continuava sendo na mente deles um reino material, terrestre, né? Não de um domínio por um Messias que recuperou o orgulho dos judeus, mas sim um reino que abraçou a todos os homens, se expandiu por toda a humanidade. Então é muito difícil para o pessoal daquela época se desvencilhar dessas ideias. E depois nós tivemos Paulo, que não foi um apóstolo, mas Paulo foi uma mente brilhante, que achava que todo mundo tinha que ser cristão. E ele não mediu esforços para que isso acontecesse. Então, Paulo fez uma série de concessões. Ele incluiu nos ensinamentos de Jesus todos os ensinamentos persas, todos aqueles outros ensinamentos de outras culturas que diziam mais respeito à ordem social do que propriamente a uma religião, com o objetivo de trazer a essas pessoas todas para dentro do cristianismo. E nisso ele foi muito bem sucedido, né? Ele realmente atraiu uma multidão gigante, só que essa multidão gigante perdeu de vista essa condição do reino de Deus que era explicada por Jesus. Vou fazer uma pausa aqui para a Sâmia se manifestar. Vamos lá, Sâmia. Então, essa leitura ela me fez refletir sobre sobre uma frase que diz assim: as coisas são, a vida é simples, a gente é que gosta de dar umas complicadas, né? Que é assim, olha a simplicidade de entrar no reino do céu, reconhecer o Pai, tratar os outros como irmãos, pronto, só isso. E se interiorizar, pronto, só isso. Aí pessoa vai, essa história toda da igreja, do pós, de como foi se distanciando, e a questão do coletivo, né, de como a igreja virou
uma coisa altamente social e eles acabaram não dando conta de repassar a coisa mais simples, que de tão simples a pessoa fica sem acesso, porque não ensinam a gente a se interiorizar. Não existe isso. Não existe, a não ser que você busque. Assim, é claro que não é uma coisa que você vai dizer, olha, tu deita, aí tu fecha os olhos. Não, não funciona para todo mundo, não existe uma fórmula. Mas tem alguns passos que você pode estar repassando para quem tem interesse. Até porque quando a gente para observar, as pessoas que a gente admira e vai pedir conselhos ou alguma coisa, geralmente são essas pessoas que se interiorizam. E aí a gente fica até curioso, às vezes, quando quer receber um bom conselho e está com um bom sensor ligado, você vai atrás exatamente daquela pessoa que tem esse trabalho de se interiorizar, independentemente de como seja as crenças dela, se ela não acredita em Deus, se ela acredita em Deus. Não é esse o ponto, mas essa questão da interiorização, eu acho assim que os apóstolos falharam nisso e a gente perpetua isso porque somos poucos aqueles que realmente estamos empenhados, como se fosse mesmo assim uma coisa, disciplina de estar se interiorizando. A gente só quer, como o Bauman falou, como todos falaram, quer só olhar para fora, só quer buscar lá fora. Aí o cara vai dizer, olha, o reino de Deus está dentro de você. E aí é tanta coisa simples, a simplicidade da coisa e a gente querendo, não, mas complicar, né? Então, fiquei assim, gente, meu Deus. É tão simples, eu tenho só que aceitar Deus, tratar agora todo mundo como irmão, pronto. Só que todo dia eu esqueço, né? Tá com 37 anos aí que eu tô na labuta. Obrigado, Sami. A ideia, o conceito, não demanda conhecimentos ou estudos para a gente compreender o que Jesus, a religião de Jesus. Agora, transformar essa religião numa coisa prática, interiorizar isso, se conectar com o Pai, reconhecer mandar dos homens, é uma tarefa difícil, que demanda fé, dedicação, empenho e busca constante, né, para a gente poder chegar lá. Então, mas é interessante ver, né, assim, uma coisa que é importante para todos nós entendermos é que os apóstolos, eles não foram mal intencionados, né? Eles não agiram de má fé. Eles, assim como nós, não entenderam completamente a mensagem de Jesus por toda a bagagem que eles traziam dentro deles, né? Então, os reveladores reconhecem que, apesar desse desvio de finalidade, esse desvio com relação à religião de Jesus, apesar disso, né, o cristianismo trouxe um salto gigantesco na espiritualidade do mundo. Até porque, em paralelo, nós tivemos a difusão do Espírito da Verdade, né, que não estava diretamente ligado aos apóstolos, é uma coisa de Jesus, do nosso Micael, mas o trabalho que os apóstolos fizeram e o trabalho que ainda é feito pelo Espírito da Verdade é que permitiu que a gente tivesse uma elevação espiritual, com muitas distorções, com muitos erros, que muitos de nós carregamos no nosso dia a dia até hoje, mas que, sem dúvida, os apóstolos nos deram a conhecer a Jesus. E eles foram pessoas valentes, né? Enfrentaram a morte
de uma forma difícil, complicada, né? Uma prova de fé naquilo que Jesus tinha passado para eles na missão, no cumprimento da missão que eles achavam que estavam fazendo, segundo o ensinamento de Jesus. Então, foi muito interessante tudo isso daí. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário.